Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode. Esse bate-papo aqui para trazer para vocês insights, dicas e orientações para vocês aplicarem o negócio de vocês, usarem todo esse conhecimento para transformar esse conhecimento em algo prático que possa transformar o negócio de vocês para que ele possa crescer e prosperar cada vez mais. E também se você está querendo abrir um próprio negócio, o que são os mistérios, as dificuldades que há em torno desse empreendedorismo. E se você quer isso, precisa disso, você já está no lugar certo. Hoje estamos aqui de casa cheia, bastante convidados para a gente enriquecer o nosso bate-papo. Estamos aqui com o Bruno Costa, seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado. Estamos aqui com o César de Aquino também, seja muito bem-vindo, César. Obrigado. Boa tarde a todos aí, boa tarde a todos que nos acompanham aí no Você Pode. Como o Bruno já disse, esse é um material para que você possa assistir, refletir, compartilhar com seus parceiros, compartilhar com a sua empresa, compartilhar com seus colaboradores. São assuntos que a gente discute aqui durante o dia, discute aqui durante o programa com empresários de sucesso para realmente trazer para você novos insights, não é? E como já foi dito aqui na nossa brincadeira, que pensar fora da caixa para enfrentar esse novo mercado. Como é dito sempre, novos mercados, novas atitudes. Então você precisa de seguir em frente aí e o Você Pode é um instrumento para você poder realmente compartilhar isso com o seu time para que você possa apontar a sua bússola para o sucesso. Isso aí, César. E hoje, para nos contar dessa jornada empreendedora, de trazer a sua experiência para enriquecer o nosso programa de hoje, contamos com a presença do Glaicon, da GECOM. Seja muito bem-vindo, Glaicon. Muito obrigado, Bruno, né? César aqui, o Bruno também. É um privilégio muito grande estar aqui fazendo parte, né, desse programa, né, do Você Pode. E gratidão, né, por ser o convidado aí e poder compartilhar com pessoas que têm a vontade aí de empreender, né, conhecer o que é o empreendedorismo, realmente ver quais são as dificuldades que passamos. Não só sobre isso também, a gente deixar insights aqui e dicas, né, sobre o mercado do empreendedorismo aí. É isso aí, Glaicon. A gente gosta de dizer sempre aqui no Você Pode que trazer vocês para cá, trazer o empresário para cá, né? É a gente desmistificar um pouco essa vida, né? Aquele glamour, né? Sim. Que todas as pessoas olham pro empresário, olham pro empreendedor e só vê a ponta do iceberg, né? Só a ponta. E como você estava me contando, 16 anos aí de história, né? Completando 16 anos de história aí. Né? Tem muita história, né? Tem muito gelo debaixo desse iceberg. Eu falo que são desafios, né? Eu falo que o empreendedor também, o gestor, o empreendedor, ele tem que gostar de problemas. Olha só que né? bacana. Olha aí, Bruno. Eu falo que se o empreendedor não gostar de problemas, ele vai ser só mais um. Olha só que insight. Porque Já começou bem. Já começou bem. Porque hoje, para você fazer gestão de um negócio, você tem que entender que você vai enfrentar problemas. Olha. Seja ele dando certo ou errado, e você tem que ter a consciência que você aprendeu com isso. Então eu falo que o problema ele é bem-vindo. Eu sou um tipo de pessoa que eu não fujo de problema, sendo do positivo ou negativo. Eu falo que com ambos eu aprendo. Eu falo que do elogio eu só gosto de sentir o cheiro. Porque o elogio ele é bem-vindo. Mas eu te falo que eu prefiro às vezes uma crítica para crescimento, uma crítica para você se tornar uma pessoa exponencial, uma pessoa que você pode aplicar aquele ponto que o teu cliente falou, que eu sou um cara que gosto muito de conversar com os meus clientes. E após a gente entregar o resultado, é muito gratificante isso até. Eu gosto de perguntar para o cliente que ele pontue, né? A gente tem um sistema de avaliação lá, né? Hoje a gente tem uma empresa totalmente informatizada, com registros de fotos, ordens de serviço, sistema com atendimento robotizado, né, que direciona o cliente para o cenário que ele quer ali dentro da empresa. Então, a gente gosta de assistir mesmo e entender a dor do cliente. E eu tenho um conceito muito forte na minha empresa para os meus colaboradores que estão presentes. Eu falo que aquele cliente que procura a empresa é porque ele quer algo. Então, a gente tem que se movimentar para entender a dor do cliente, o que realmente ele quer, para a gente poder dar sequência ali, né? Então eu falo que hoje é muito difícil eu deixar um cliente ali sair. Sim. Entre linhas ali, né? Legal. E lógico, a gente vive o hoje e o agora, né? A gente não fica
vivendo o passado, enfim, né? A gente entende o passado como aprendizado. Sim. Né? A gente aplica no hoje ou agora aquilo que não tivemos a oportunidade de fazer no ontem. Sim. Então, a gente ali, de forma direta mesmo, a gente procura sempre dar o nosso melhor. Perfeito. Né? Na empresa e aprende todos os dias. Legal, legal. Tá bom. Bacana essa sua fala de gostar de problemas, né? Sim. Se você pudesse nos contar lá no início, como é que você começou? Você começou a partir de um problema? Você começou a partir de uma oportunidade que você viu no mercado? Você começou a partir de uma você trabalhava em alguma empresa e tinha uma visão, uma percepção diferente? Como é que começou? Como é que tudo começou? Como é que foi o primeiro, assim, seu primeiro insight, né? Quantos anos você tinha na época, por exemplo? Como é que começou tudo isso ser construído na sua cabeça? César, muito interessante essa pergunta, porque eu sou nascido em Passos, mas morei até os 18 anos no Tocantins. Olha, né? longe, hein? Longe, dá uns 1.400 quilômetros. Por causa dos pais, assim, sim, da família? Sim. Até semana passada eu fiz uma viagem para lá para relembrar. Eu falo que quando eu vou para lá, eu vou para recarregar as minhas baterias. Eu falo que para eu ter uma lembrança daquilo que eu vivi, né? Para eu não esquecer aquilo que eu vivi. E lá eu tive uma infância assim, um pouquinho com as dificuldades, né? Com as dificuldades da situação mesmo. A gente morou na Fundação Bradesco, uma escola onde ela ensina, uma escola assim, um povoado que é fechado, né? Então tem investidor, lá tem escola, tem refeitório, lá umas casas redondas lá, que você mora. Aí tem meu pai na época era inspetor lá e minha mãe professora. Então a gente morou lá por um tempo e depois saímos e fomos para a cidade de Gurupi, Tocantins. E aí ali começou o segmento de empreendedorismo dos meus pais, né? Eles eram vendedores de cachorro-quente lá, mexia com bar também. Sim. E ali eu acho que por viver neste cenário, neste ambiente, despertou em mim. Só que desde pequeno eu tinha vontade de ser engenheiro, né? Engenheiro civil, por ter um tio na família que também é engenheiro civil, que é de lá e que veio, que é daqui, que foi para lá, levou pré-moldados, enfim, se deu bem lá, né? Construiu a sua história, o seu legado lá. Certo. E aí estudei lá, fiz ensino médio, fui empacotador, vendi picolé, enfim, tive toda uma história aí. Legal. E com os 18 anos, eu vim a Passos, retornei para Passos, meus pais separaram, vim para Passos. E eu sempre tive vontade de fazer a faculdade de engenharia, como havia dito, por esse tio meu ter feito aqui em Passos. Então a faculdade aqui era renomada nesse cenário. Sim, verdade. Vim para cá, passei na faculdade e quando eu fiz a prova da faculdade que passei, eu também fiz a prova da Polícia Militar. Né? Sim. Passei na primeira fase, mas como o meu querer ali, o meu sonho era sempre a faculdade de engenharia, eu não quis, deixei de lado e falei, vou seguir na engenharia. Entrei na engenharia e com menos de um ano de faculdade, eu trabalhei aqui, lógico, você me perguntou se eu atuei no segmento. Sim. Trabalhei na Vatons, né? Trabalhei numa empresa aqui, depois trabalhei com um primo meu, também no segmento, e ali eu fui fazendo aquela política antiga, né? Do boca a boca. Sim. Né? Visitando cliente. Perfeito. De porta em porta, entregando folheto, ofertando produto, ofertando serviço. E aí eu comecei a interagir mais com as pessoas. Aí onde foi fazendo boca a boca, fui dando meu melhor no serviço e sozinho, tinha apenas uma moto e carregava escada escada no braço. Uma moto é um sonho. Uma moto é um sonho, né? É legal isso, né? Carregando a escada no braço. Isso parece música, né? Paralamas do Sucesso. E aí quando vê, por fim eu tinha juntado um dinheirinho, comprei essa moto e eu tinha R$400. Lembro como se fosse assim, é uma coisa que eu não vou esquecer. Tinha R$400 e surgiu a oportunidade de eu alugar um ponto, precisava, as imobiliárias pedem 2 avalistas, né? E aí meu tio meu avô foi meu avalista e eu falei, vou começar a minha empresa com R$400. Aluguei um ponto
fui nesses lugares que vende móveis usados, comprei um balcão, um tio forneceu uma mesa, outro forneceu uma cadeira e Sim. o cara do gesso que fez a divisória do pequeno espaço dividiu para mim. O cara que fez a placa, a empresa que fez a placa falou, eu te dou um prazo, você tá começando. Então assim, eu vou falar uma coisa que eu falo que a gente tem que levar isso pro resto da vida. Que a gente às vezes não precisa de ter um recurso de imediato, mas uma coisa que tem que se ter é nome. Olha só. Então, quando você tem um nome, você acessa qualquer lugar. Que bacana. E ser verdadeiro, e ser pessoa que honra, né? Eu falo que você tem que honrar quem te honra. E é uma coisa que eu não esqueço. E comecei a empresa com R$400, depois foi ampliando, contratando colaboradores, comprando veículo, e enfim, já fazem aí de história praticamente quase 16 anos. Que bacana. E falo que disso tudo ainda aprendi pouco, né? Ainda tem muito que aprender, tem muito que vir. Com certeza. E é um pouco assim, de forma simplificada a minha história. Sim, sim. E aqui em Passo eu consegui construir meu legado também, enfim, né? Minha casa, hoje sou papai de duas crianças lindas, né? O Álvaro e a Luísa são gêmeos. Que show. Casei com a Marina, minha esposa aqui. Que show. Eu falo que é a edificadora do lar, né? Minha esposa e meus frutos, meus filhos, cara. Então eu falo que hoje eu já me tornei uma pessoa mais realizada ainda do que eu já era. Que beleza. Né? A partir do momento que você constrói a família, que eu falo que é a base de tudo. Sim, perfeito. Então, hoje eu falo que eu estou bem realizado, mas eu tenho muito que realizar ainda. Legal. Né? Então naquela época já existia então uma demanda no mercado, já existia uma demanda latente ali que você vislumbrou aquilo. Sim. E aí então você seguiu nessa linha. Segui. E terminou a faculdade de engenharia? Então, aí a faculdade de engenharia civil, eu parei ela no 6º período. Sei. E dei sequência, logo já formo também para engenharia elétrica. Então eu parei devido, né, aos trâmites da empresa, da sequência naquilo que Deus desenhou para mim, né? Perfeito. Então eu hoje estou cursando engenharia elétrica, né? Legal. Então assim que concluir a engenharia elétrica, eu pretendo também formar na engenharia civil, acabar terminar os últimos 4 períodos, né? Sim. Então aí eu falo que hoje a formação é para agregar valor no meu segmento, né? No segmento que a gente atua. O seu esforço no início, né? A sua determinação no início, a sua disciplina, a sua automotivação no início fizeram com que você investisse todo o tempo e energia, né? Sim, no trabalho, né? Na empresa, para fazer com que a empresa tivesse sustentabilidade. Hoje você já tem o esforço, você gerou essa comodidade para você poder escolher as outras coisas. Exatamente, eu potencializei, eu gerei uma ação em cima do meu início, né? Então eu falei assim, poxa, eu vi que empreender, eu falo que é uma arte, é algo muito gostoso de se fazer. E sem sombra nenhuma de dúvidas, além de desafios, você aprende, você se conecta com várias pessoas de várias formas. E eu acho que não existe algo mais valoroso do que isso. Perfeito. Pessoas. Então, você aprende com elas também. Sim. Então, até os meninos aqui, eles acompanham a minha trajetória desde o início, né? Fazem a contabilidade da empresa desde o início. Olha que beleza. E eu falo que hoje a empresa, ela precisa literalmente de pessoas. Então, seja a contabilidade, a parte de gestão, a parte de execução, né, de operacional. E eu falo que é algo gostoso de se fazer. Legal. Né? Então, eu falo que é aprender todos os dias. É isso aí. Tá vendo, Bruno? Bons insights, hein? Com certeza. Acho que essa ideia das pessoas, igual lá que está comentando, né? Até a questão que ele estava falando aqui, é que é a questão da modelagem, né? Que seria na questão de você ter essa inspiração em alguém, em alguma coisa, para você modelar. Acho que é extremamente importante isso que o empreendedor, as pessoas têm que ter. Porque tem que ter um direcionamento, um caminho, então você traz para você essa responsabilidade de escolher quem que eu quero ser, quem que eu quero me tornar. E se aplicar isso no ambiente, nos relacionamentos, né? E você sabe que o que é o mais interessante quando a gente fala em modelar, né? Eu tenho um entendimento que você modelar é naquilo que a pessoa é bom. Sim. E
E naquilo que ela não é bom, também dá para se modelar, porque você pode fazer e aprender no erro daquela pessoa. Já tá te ensinando, né? Já é um aprendizado, né? Exatamente. Isso também é um aprendizado. E eu, quando comecei batendo nessa vertente aí do modelar, eu não tive instrução. Por exemplo, fazer uma compra, fazer pesquisa de mercado, como investir o dinheiro, como comprar ou negociar, a forma de precificar o produto, de estudar mercado. Então, assim, eu não tive nenhuma instrução, seja do meu pai ou de alguém que tenha um entendimento para chegar em mim, ó, segue esse caminho aqui que é bacana, dá certo. Não, eu aprendi assim, na força da vontade, do querer e assim, de realmente... Então, assim, errei, dei muito... Murro em ponta de faca. Murro em ponta de faca. Então, eu falo que até isso é aprendizado. Sim, né? Isso é aprendizado. Então, hoje, eu falo que se alguém me perguntar e eu puder instruir com o conhecimento que eu tenho, eu vou instruir da melhor forma. Sim. Ó, aqui esse caminho não é bacana, aqui você vai tomar um prejuízo, aqui pode gerar esse tipo de problema. Segue esse caminho aqui. Porque lá em Provérbios fala, né, que o sábio ele aprende no erro do tolo. Então, não que quem esteja executando é tolo, mas é um dizer direto. Então, se você tiver a oportunidade de aprender no erro do outro, é muito mais fácil. Sim. Né? Mas eu falo que também empreender não tem bula, né? Não tem bula. Que não evita, que não desonera, né? Você também errar. Exatamente. Né? Porque o outro errou com uma percepção dele, né? Exato. E a gente vai modelar, quando vai fazer essa modelagem, por exemplo, que você, ele errou daquele jeito, eu não vou fazer daquele jeito, mas eu faço, eu erro. Pode errar. Eu falo que errar... Então, assim, é um aprendizado, faz parte do jogo. Exatamente, faz parte do jogo. Faz parte do jogo, né? O empreendedor, ele tem que ter isso em mente, né? Não só do jogo, né? Acho que faz parte da vida, na verdade. Né? Né? Como você disse agora há pouco, né? Gostar de problema. Gostar de problema, exatamente. E isso é importante, né? Dessa ideia do erro, do aprendizado, dos desafios, que o ser humano tem que ter um pouco mais de caridade consigo mesmo, vamos dizer assim. Sim, é importante ele entender isso, porque ele Muito bem vai colocado, errar, né? ele erra, e a dinâmica da vida, de fato, é isso, é o aprendizado. Eu me inspiro em alguma desafios coisa. todos os dias. Exatamente. Todos os dias. Eu falo assim, ó, às vezes chega uma pessoa e fala, nossa, mas tá tão ruim, hoje tá difícil, hoje tá esse cara, escolhe o seu difícil. Tudo é difícil. Eu costumo a usar mais ou menos a mesma linha que você de pensamento. Eu digo assim, sempre a gente vai ter uma dor de cabeça. Sim. Mas eu posso escolher a dor de cabeça que eu quero ter. Exato. Você que define ela. Não é? Exatamente. Então, se você tem essa liberdade de escolher o que você quer passar, onde você quer traçar. E empreender é isso. Muito bom, muito bom. E assim, no início tudo é muito novo, né? Você foi descobrindo as coisas, você foi aprendendo a ser empresário, né? Fui aprendendo. No início, talvez nos primeiros momentos, nos primeiros anos, você era muito operacional, né? Você era muito a operação da empresa, tudo tinha que passar pela sua mão. Como é que você conseguiu fazer essa transição? Você já conseguiu fazer essa transição, né? Cara, de sair do operacional e passar para a estratégia do negócio, né? Como é que foi isso? César, a gente estava até falando sobre isso aqui. Durante uns 12, 13 anos aí da empresa, eu fui muito operacional. Muito operação. Muito operacional. Porque eu sou um cara que eu me considero assim, eu sou muito perfeccionista. Sei. Só que a gente tem que tomar um cuidado muito grande em ser perfeccionista. Perfeito. Então, eu falo que o que eu quero entregar de resultado para os meus clientes é a mesma coisa que eu quero para mim. Né? Então, se eu acesso a casa de um cliente, ele fecha um sistema de segurança, ou um sistema de climatização, ou sonorização, ou automação, que seja, eu quero entregar o melhor resultado como se estivesse fazendo para mim. E aí eu era muito assim bloqueado com relação às pessoas que executavam para mim. Eu achava que tinha que ser do meu jeito ou que elas não eram capazes. Olha só. Então, isso foi algo que eu trabalhei muito na minha mente, né? Era uma coisa internalizada em mim mesmo, né? Que eu resolvi esse problema. E eu acredito que todo mundo pode. Legal. Né? Todo mundo pode acessar a sabedoria, todo mundo pode fazer. Sei que ninguém vai fazer igual nós fazemos, igual... Eu não consigo fazer o que você faz, isso é natural. Ninguém é igual, é fato. Mas depois que eu
tive essa percepção, resolvi mudar essa vertente na minha mente, eu comecei a ficar mais no estratégico, né? E eu vi que eu estando no estratégico gerou mais resultados para a empresa. E isso foi perceptível. Foi perceptível. Demorou, né? Sim, demorou. Mas eu comecei a desacelerar e falar assim, não, eu agora preciso fazer a gestão da empresa. Porque eu comecei o empreendedorismo de forma reversa. Porque entendemos que o cérebro da empresa é a gestão, a financeira, como você vai direcionar cada segmento da empresa. Eu já comecei no operacional. Na operação. Eu já comecei executando e fui... Você vendia, comprava, executava e cobrava, pagava. Né? Recebia. É o mito do empreendedor, né? É tudo. Né? Eu era o misto de tudo ali. Isso. Então, depois que eu mudei, eu virei essa chave aí e coloquei pessoas para empreender também, porque eu estava comentando até com os meninos aqui que hoje, literalmente, você sendo um empregado da empresa, você também é um empreendedor. Sim. Hoje na minha empresa eu contrato pessoas que têm um coração ensinável, pessoas que realmente querem mudar de nível, sabe? Porque eu não contrato pessoas pensando em salário que o governo, o regimento permite, que é a CLT, eu não contrato pessoas com essa mentalidade. Sim. Hoje eu quero pessoas que entendam que isso é um bônus, né, devido aos recursos que tem, mas que ela também pode ser uma geradora de recursos dentro do ambiente que ela trabalha. Sim. Então hoje eu quero crescer, prosperar, mas com os meus colaboradores. E se eu crescer, eu quero levar eles junto comigo. Então você tem dentro da empresa o modelo CLT, sim, mas você oportuniza para eles que eles possam fazer a sua renda. Sim. Da maneira eles são geradores de recursos. Eles são geradores de recursos também. Então, assim, seja dentro da empresa propriamente dito, eles podem trazer clientes vender, e ter uma premiação por isso. Eles podem executar os trabalhos operacionais. Quanto mais executar, eles também têm uma premiação por isso. Por produção. Então, eu falo que são formas de empreender dentro do negócio. Então, hoje, eu não permito na empresa pessoas com a mentalidade limitada e fechada a esta vertente. Quantos funcionários hoje? Hoje eu estou com 3 funcionários. E está com um momento de expansão aí. A meta é chegar entre 5 a 8 colaboradores aí. Olha só. Para a parte operacional. Então, uma empresa com 8 colaboradores atende... Perfeitamente. Você consegue atender a demanda de maneira tranquila. Perfeitamente. Hoje aqui em Passo tem mais de 120 mil habitantes. Por aí. 115, né? Mais ou menos aí. Formal, flutuante chega a 150, 170. Sim. Eu falo que assim, hoje, igual eu disse no início, que a gente tem um sistema totalmente informatizado. Ou seja, a gente tem um sistema de ordem de serviço no qual o cliente entra em contato e a gente faz o agendamento. Então, com essa agenda, eu resolvi 99% dos meus problemas. O que seria eles? A pessoa liga, eu tinha muito isso quando era operacional. Eu vou ir amanhã. Sei. E esquecia. E todo mundo é amanhã. Todo mundo é amanhã. E aí eu comecei a falar assim, tô enxugando gelo. Então, eu preciso mudar isso. E já deixei de atender muitos clientes e às vezes até de assim, perder ali, deixar de ganhar mesmo por falta de gestão. E aí comecei a modelar isso na empresa, embora tem que mudar muita coisa ainda, isso não acaba. O aprendizado é constante. Mas uma coisa que eu tenho assim, como que eu posso dizer, a humildade de querer aprender, de ter realmente o coração ensinável ali. E eu falo que hoje eu sou o governante da empresa, mas eu dependo dos meus clientes. É eles que fazem o ciclo acontecer, movimentar também. Perfeito. Então, com os meus clientes eu aprendo. Naquilo que eu errei, naquilo que eu falo assim, eu não passo o pano em cima do... Não, eu gosto de limpar mesmo. Eu falo assim, estou errado. Se eu falei com o meu cliente, eu assumo. Se gerou algum descontentamento, eu quero entender aquela dor ali e resolver realmente o problema. Então, é basicamente isso aí. Isso é interessante que eu fui cliente, né? Sim, mesmo, foi cliente. Eu fui cliente e eu pude perceber esse detalhismo, né, que a GECOM tinha, né?
A gente olhava para o teto assim, você fala assim, nossa, né? Teto de gesso. Ele ficava olhando e tal, observando, antes dos, né? Antes da operação Mas começar, executar. ele ficava percebendo, olhando, e aí ele ia nos meninos lá e falou assim, ó, aquilo ali é assim, aquilo ali é assim, aquilo ali é assim, ali não pode sujar, porque, né, fura e tal, instala, né, põe a mão, às vezes põe a mão suja, né, então assim, esse detalhismo realmente, eu tive a oportunidade de conhecer, verdade. De conhecer. É. Eu falo que assim, isso aí é uma das coisas que, é um dos mandamentos da empresa. É uma das coisas que a gente pontua, sujou, limpa. São detalhes, né? Detalhes. São detalhes, né? Isso, a empresa é feita de detalhes. Né? Significativamente falando, isso é o diferencial. Exatamente, né? Porque você está entrando dentro da residência. Exato. Ou dentro da empresa, ou dentro da empresa, na intimidade, né? Para poder ali. E tem que ter esse cuidado. Eu falo assim, ó, pro meu cliente, você só vai ficar no sofá sentado, comendo pipoca e assistindo filme. O resto eu faço. Então, assim, desde a limpeza ali, né, do cenário, deixar tudo organizadinho, ferramental, cantinho, nada jogado. Então, a gente acredita nisso. E eu tenho pessoas que é cliente meu até hoje, desde o início. Que fazem 15, 16 anos aí, que trabalham comigo, que por exemplo, às vezes tem cliente que quer a minha presença no cenário. Não, pode mandar os colaboradores aqui. Mas eu quero que o Gleico venha aqui. E eu também gosto de bater um bom papo, né? Claro, tem cliente que fala. Hoje um cliente meu, o Dimitri, ele fui na casa dele, fiz a retirada hoje dos ar, que ele tá mudando para um novo endereço. Me presenteou com um bom vinho e um café. Olha aí. Eu falei, pô, não tem coisa melhor do que isso. Exatamente. Ele falou assim, pode levar, você gosta de vinho? Aqui, ó, tá aqui o presente pra você. Então, fala assim, além da gente prestar o serviço ao cliente, a gente cria um vínculo com o cliente. Constrói uma relação. Uma relação. Exatamente. Então, eu falo que isso é melhor que às vezes até executar o serviço. Sim, verdade. Eu falo assim, essa conectar com essa pessoa, e eu falo que isso aí é network. A gente leva para outros ares, outros lugares. Exatamente. E eu tenho comigo um conceito que quando você executa algo e que se a pessoa vai lá e fala bem de você e te eleva para outro nível, eu acho que é algo fora da caixinha, né? Quando a gente entender, né? Quando o empreendedorismo, de uma forma geral, entender que fazer negócios, que vender, que empreender é relação, né? Sim. São relações, isso só acontece com as relações humanas. Sim. Né? Então você primeiro constrói uma relação, depois você empreende. Não é? É claro que tudo começa na cabeça do empreendedor, o sonho, o produto, o serviço, a indústria, a empresa, tudo começa a partir de um sonho, mas quando isso se materializa, né, se materializa por meio de relações humanas. Relações humanas. E é tão bom, né? Você ia comentar? Não, acho que é nessa ideia, que é a questão da venda. Quando você cria esses vínculos de relacionamento, a venda se torna muito mais fácil. Né? Não fica aquela venda, tipo assim, você está forçando a goela abaixo para o cliente ali. Então, de fato, principalmente no prestadores de serviço, isso é mais evidente quando quem presta serviço, que a venda começa muito antes, né, da questão da relação, de você adquirir a confiança, adquirir, compreender quem é o cliente, como que ele está, onde que ele está. Porque é a questão, né? Estamos falando aqui, o negócio você começa de um ponto, só que você vai perseguir esse ponto ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Então, esse relacionamento tem que ser valorizado sempre, né? É uma das coisas que eu pontuo bastante. E a gente vive isso no cenário, né? Porque o cliente, às vezes você encontra clientes que têm um conhecimento legal sobre o que ele está comprando. E tem clientes que literalmente falam assim, eu quero um sistema de segurança para minha residência, e não tem nem noção do que a câmera faz, do que um sistema de cerca faz, ou qual é a tecnologia que o produto realmente entrega. E nesse cenário que a gente atua, é muito gratificante, eu gosto muito disso, além de vender, né? Eu falo que vender também é algo surreal. Eu adoro. Mas você poder entregar o a mais,
olha fulano, eu acho que quando eu vendi para você, Sim. eu te expliquei, ó, essa câmera faz isso, a tecnologia dela é essa, ela não tem inteligência artificial, ela faz isso, o ângulo de abertura da câmera é esse. Então, eu acho que você passa uma segurança para o cliente, para ele pensar assim, poxa, eu estou comprando realmente algo com uma pessoa que entende, ela está me explicando. E eu na minha empresa eu vivi umas situações de alguns empreendedores que trabalham no mesmo segmento e alguns cursos, né, que tem por aí. Fala assim, Glauco, você não tem que passar a proposta receita de bolo. Por que não? Porque o teu cliente vai ver o preço e vai pesquisar na internet. Eu falei, tá, e qual o problema nisso? Eu não vou deixar de atender. Então eu tenho um conceito que eu prefiro trabalhar com a clareza. E o cliente realmente, porque eu falo assim, o cliente é ativo. Se ele realmente pesquisa, é porque ele quer saber se realmente eu estou entregando aquilo para ele. E hoje está muito isso, né? Tá, e tem muito isso, o e-commerce está aí. É, exatamente. Então, virou o negócio. A informação está muito fácil. Né? O e-commerce, no meu ponto de vista, ele não te propicia justamente essa experiência dessa do relação primeiro humana contato. E de aprender, pra você poder desfrutar realmente do produto que você está adquirindo. Exatamente. Às vezes alguma pessoa outra não vai querer entender a fundo, ele quer só a câmera ali para fazer a gravação, mas a maioria, a pessoa quer entender como que funciona, como que grava. Exato. E nesse mundo digital, é tudo muito rápido. O pessoal ali só te vende e te entrega. É minimizado, é prático, é interessante, a gente consome, todo mundo gosta, mas essa relação próxima e aí que você tem essa oportunidade de aprender sobre o produto. E aí você tem a oportunidade de fidelizar o seu cliente com essa explicação, com essa orientação que você passa para ele. Então, o cliente valoriza muito essa questão hoje, principalmente por a gente viver nesse mundo digital. E assim, contando, é um ponto muito positivo que ele está com quem atua na área, é um especialista que está ali fazendo o levantamento. Sim. Então, eu falo que assim, embora eu não tenha ciúmes, né? Que eu falo assim, de internet, de e-commerce, porque eu sei o resultado que eu gero em relação ao que eu ofereço. Tranquilo. Mas você explicar, e eu já tive clientes que falou assim, Glauco, eu vou fechar a proposta com você porque você desenhou para mim. Você explicou como que conduz, o que a câmera pega, o que ela faz. E eu falo que o que define a pessoa ser bom em algo são os resultados. Então, o cliente meu fala assim, mas vai ser assim mesmo? Eu falei assim, espera o resultado. Aí ele fala assim, mas e se não ficar bom? Se não ficar bom, você vai ficar com o equipamento e vai ser abençoado com esse equipamento aí, porque eu vou te entregar o melhor resultado. Perfeito. Então eu falo que isso é o diferencial, você explicar o que o cliente... Então eu falo assim, eu não vou tirar minha receita de bolo. Sim. Se eles têm, lógico, hoje Esse em dia... é o seu método de trabalho. E hoje em dia a gente vive isso, o mercado está aí, pessoas disputa de preços, né? Mas eu vendo valor, né? Então, o meu diferencial é esse. O cliente que adquire comigo, não tem problema nenhum ele pegar meu valor ali e pesquisar. Eu acho que isso é legal porque ele está querendo interagir do que ele está comprando e eu acho isso justo. Agora, se eu fizesse uma proposta que não fosse, eu só colocasse lá itens, não colocasse o que ele está comprando, isso gera uma incógnita na mente do cliente. Perfeito. O que ele vai pensar? Poxa, eu não vou fechar com essa empresa porque eu não sei o que ele está me vendendo. Eu posso falar que eu estou vendendo uma caneca dessa, mas eu posso chegar lá e colocar um microfone. Um exemplo. Isso é importante, né? Então eu gosto de ser transparente. Eu tenho transparência. Que é um dos elementos mais importantes do vínculo de confiança. Exato. Né? Dentro do estudo do comportamento humano, por exemplo, a gente estuda muito, né, o vínculo de confiança. E quais são um dos elementos mais importantes? Justamente a transparência que você constrói na relação para que você possa, então, criar o laço de vínculo de confiança. Sim. Então ela começa aí, né? Começa na transparência. Com certeza. E traz essa questão da transparência e confiança e muito ponto da questão entre a diferença entre o valor e preço. Isso. Porque se for olhar só para o preço, né, o valor está na etiqueta e está ali exposto ali, é uma guerra sem fim. Vai uma briga de foice que ninguém ganha. Exatamente. Então, na verdade, você tem que mostrar muito mais a questão da valorização, porque o cliente não tem o conhecimento, então ele fica em segurança. Então, todo ser humano vai precisar de uma validação, ele precisa ter essa segurança com ele para comprar, que entra nessa questão da transparência, da confiança, que vai trazer essa fidelização com o cliente. Né? Então, e com a política realmente de preço, é você machucar de fato a sua empresa. Exato.
E eu falo que isso era uma das situações que lá atrás, eu falo que todo dia, quando eu falo que todo dia você aprende, eram situações que eu não via assim, né? Então, com o decorrer dos anos, você vai aprendendo, vai se modelando. Você começou na operação, né? Exato. Então era quase que humanamente impossível você olhar para essas coisas, você vê, né, uma estratégia, por exemplo, que é a estratégia da precificação. Exato. Né? A precificação ela é uma estratégia importante dentro da empresa. E aí, aproveitando esse gancho, a gente pode perceber, segundo as pesquisas, né, que quando um empresário, quando um empreendedor, ele começa geralmente pela operação, ele tem essa dificuldade de fazer essa transição da operação para a estratégia. E uma das ferramentas da estratégia é muito o planejamento e o monitoramento sistêmico, né? Então, você planejar de forma geral a sua empresa, tanto a operação como a gestão, mas você planejar isso e organizar isso e ter um monitoramento sistêmico, para você poder observar se os recursos estão sendo utilizados de maneira adequada, se os resultados que você queria estão surgindo. Como é que você conseguiu fazer essa transposição? Hoje você tem um planejamento, Sim. você tem esse monitoramento, apesar de ser sistêmico isso, né? Mas Sim. como é que você faz isso hoje dentro da empresa? Hoje, assim, apesar de eu ter todo esse sistema CRM que faz esse monitoramento, eu também tive a ajuda de uns tempos atrás aí, antes da pandemia, de um gestor, Legal. né, de finanças. Então, eu falo que quando você não sabe, procura a quem, depois o como. Isso. Né? Então, eu procurei quem me ajudasse e comecei a introduzir isso na empresa. Então, eu dei uma modificada na empresa, desde RH, parte de documentos, organizei a empresa e isso foi muito válido, porque, igual você disse, quando você está no operacional, você só sabe lidar com ferramentas. Só com a operação mesmo. Ferramentas. Né? Exato. E como, assim, eu fui forçado, assim, como era sozinho, eu digo forçado porque eu tinha que fazer orçamento, tinha que fazer compra, então eu aprendi ali de forma, na marra. Na marra e na marreta. Na marreta. Então, depois que eu vi que daria certo ali, desenhando aí, sair do operacional e focar mais na parte de gestão, eu comecei a implantar sistemas na empresa de forma que eu pudesse trabalhar menos, mas lançar tudo aquilo ali e me gerar um resultado mais rápido. Então, eu otimizei o meu tempo de trabalho interno, né? Então, assim, foram desafios e isso fez com que eu entregasse um resultado melhor. Hoje eu vou fazer um orçamento, eu digito lá no sistema produto X, ele já me passa, eu já coloco, ele já imprime, eu mando em PDF, eu envio e-mail para o cliente. E condições de pagamento eu também já mando direto para o cliente, mas eu falo que a condição de pagamento é algo mais caloroso, né? Então eu gosto de falar com o cliente, negociar, sentir a pegada do cliente ali, o calor ali humano, eu falo que é bem-vindo. Então eu gosto de entender mais, assim, de estar mais próximo desse cenário. Sim. Mas eu confesso que vendo a empresa hoje na parte de gestão e a empresa ontem, eu tenho fotos até inclusive da empresa quando ela começou pequenininha. E aí quando eu vejo isso eu falo, eu tô no caminho certo. Sim. Quando eu falo que eu viajei semana passada para Tocantins e eu tive a oportunidade de rever aquilo que eu vivi, recarregar as baterias mesmo e falar assim, eu tô no caminho certo, é isso que eu vou seguir. E aí eu vou falar de primeira mão aqui também. Eu gosto tanto de empreender que surgiu a oportunidade de abrir outros negócios. Olha, que maravilha. E aí eu tô construindo aí um outro negócio que vai por vir aí. Vou deixar assim nos bastidores. A semente, né? A sementinha. A semente do empreendedor mesmo, não tem jeito, né? Depois que pica. Né? Não tem jeito. Bebeu da água do empreendedorismo. Tem a mosca azul da política e do empreendedorismo, eu não sei que cor é ainda, mas depois que ela pica, né? A gente não quer parar. E aí eu já tô vivendo uma nova experiência aí de uma segunda empresa. Olha que legal.
Mas vou Ramos deixar diferentes. ramos diferentes, Ramos segmentações diferentes. Segmentação diferente. E, inclusive sócio, vou fazer uma que experiência bacana. com sócio também. Bacana. Eu falo que a Investidor. maioria. Investidor. Então eu falo assim, hoje você vai comentar com alguém às vezes sobre sociedade, uns falam, não dá certo, deixa pra lá. Mas isso é coisa antiga. Mas eu falo que é coisa antiga, isso é mas coisa antiga. é uma experiência É isso. e pautada sempre naquilo que eu sempre mentalizei e executei e gerei ação em cima, na transparência, Isso. num bom resultado e dar o melhor mesmo, entregar assim com clareza para os Eu clientes. costumo dizer o seguinte: sociedade só dá certo se você primeiro é um bom sócio de si mesmo. Exatamente. Se Boa. você consegue casar com si mesmo, se você consegue ser sócio de Ser si eu mesmo, mesmo. qualquer sociedade daí pra frente funciona. É que nem eu falo também, César. Né? Que é o Não é- autoconhecimento, né? Exato. A partir do momento que você tem autoconhecimento, você sabe quem você é, de Exato. verdade, Sim, né? De sim. verdade, transparente, né? As Eu coisas falo que- da sua vida começam a acontecer de maneira diferente. Eu falo que, assim, ó, até comento com alguns amigos empreendedores, eu falo que empresa nenhuma quebra. Quem quebra é o empreendedor. A empresa não quebra. É do tamanho, né? É do tamanho da gestão dele, né? Ele é o primeiro exatamente. responsável, né? Então, Ele é o responsável. ele é o responsável. Então, quem quebra é o cara que faz a gestão, o cara que idealizou. Então, eu falo que quando eu comecei lá atrás, o pessoal falava assim, pô, os 2 primeiros anos da empresa é crítico, hein? Aí é que você vai ver. Falava assim, aí que você vai ver realmente se você vai consolidar no mercado. E eu ficava assim, nossa, Como é que chega foi logo. a sua experiência? Eu falava assim, nossa, chega logo 2 anos. Porque eu quero que passe esses 2 anos, porque passou 2 anos, minha empresa vai engrenar. E agora que passou? Que isso. Tá igual o primeiro ano. Aí você fala assim, tá Tá no primeiro ano, né? tô no primeiro ano, beleza, mas só que diferente. Com conhecimento, com bagagem, Isso. aplicando, gerando novos resultados, aplicando ação em cima daquilo que eu não sabia lá. Então eu falo que não tem esse negócio de 2 anos, não. Não tem. Se você for um gestor ruim, um cara que não potencializa, um cara que não tem a mentalidade aberta para negócios, vai quebrar do mesmo jeito. Você sabe de onde que veio essa metáfora dos 2 anos? Não, Por causa dos cálculos de payback, velho. Você faz o cálculo de payback da empresa, né? O Bruno pode, né? Os Brunos podem explicar pra gente aí como é que é, né? Tem payback de 2 anos, 2 anos e meio, de 3 anos, né? Então só depois de 3 anos que vai dar certo. você vai ver se deu Depois de 3 anos, sua empresa já. Você não precisa se preocupar que deu certo. É um negócio de se pagar, né? Você faz um investimento, né? Todo empreendedor, ao iniciar uma empresa, de certa forma, ele faz pega o recurso dele Isso. e aplica no negócio. né? Sim. E esse negócio ele vai gerar o ciclo, né? O ciclo, vamos dizer, de 1 ano, né? E esse 1 ano ele vai gerar um ano, lucro. 2 anos, ou 3 É esse anos, lucro dependendo do que vai pagar o investimento inicial. Né? Esse que é Aí o- significa Fica que o negócio foi que pago. deu certo Só que ou não foi Depois essa. disso vai ser 1000 maravilhas. Isso se não acontece como aconteceu comigo, por exemplo, né? Fiz todos os cálculos bonitinho. Veio uma pandemia no meio do caminho. Você não estava O estruturado. meu avião nem decolou, ele bateu com o bico no chão e foi arrastando. Nem taxiou. Eu falo que assim, ó, inclusive eu passei por esse processo da pandemia. Eu falo que todo mundo passou. Muitas empresas fecharam, perdemos pessoas queridas. Exato. Mas eu falo que a minha empresa ela cresceu na pandemia. Que bacana. Eu, tipo assim, fiquei fechado, segui todas as diretrizes que a saúde Sim. pediu e tal, na exigiu na época. E eu consegui fazer o negócio ser exponencial. Não sei se pela função do segmento as pessoas ficarem mais em casa agora eu quero arrumar isso, eu quero corrigir isso que eu não tinha tempo. Você aproveitou uma Eu oportunidade. Aproveitei, eu vi uma oportunidade. Tem aquele ditado, né? Enquanto uns choram, outros estão vendendo lenço. Vendem lenço, exatamente. Então, na chuva você vende guarda-chuva. Eu acho que isso aí foi um ponto-chave, porque na pandemia a gente conseguiu dobrar o faturamento. Que bacana, olha. E não desliguei benção. nenhum colaborador, Que benção. não fiz nem, assim, não usei nada de recurso de governo que foi disponibilizado. Então eu falo que Seguiu todos os protocolos. E trabalhei deu certo. perfeitamente e deu certo. E quando a gente fala dessa questão aí dos 2 anos, voltando nesse assunto, eu não tive essa instrução. Faz um investimento aqui, e você Faz já o faz o cálculo. planejamento para você fazer essa retirada É. do que você investiu. Não.
era assim, precisa de R$100, 200, 1.000, tá aqui. Quando eu vou tirar isso? Só Deus. Só Deus. Então, assim, eu não tinha essa instrução. Hoje não, hoje a empresa tem o quanto vai investir, o quanto ela precisa faturar. Perfeito. Então é uma empresa que já está consolidada, tem as metas, quantidade de trabalho que tem que executar por dia ou por semana para bater a meta do mês. Que aí é onde eu falo que entra a premiação para os colaboradores. Então é muito bem planejado, muito bem acompanhado. Ô Glauco, mas agora fica uma dúvida aqui. Quando é que o empreendedor sabe, né, conquistar a mordida da mosca aí para abrir outros negócios, outros filiais, Cara, eu ideia, falo... como que acontece isso? Boa pergunta. Eu falo que para você gerir outro negócio, o seu negócio já tem que estar dando certo. Não adianta nada você querer abraçar tudo. Isso é fato. Então, o que me despertou sem sombra de dúvidas, é o empreender por si só ali, você ter essa alma empreendedora. Sim. E viver novos ares, novos ambientes, né? Novos segmentos, novos desafios. Eu falo que o empreendedor também é movido a desafios. Exatamente. Então, hoje a minha empresa está estruturada, consolidada, eu tenho colaboradores que atuam, mas eu também, mesmo sabendo que atuo, eu não saio. Eu fico ali na linha analisando, na parte, né, estratégica. E aí me surgiu essa oportunidade. Eu fui convidado para abrir esse outro negócio. Para estar junto com esse outro negócio. Então, eu falo assim que para você ser convidado é porque também você está no caminho certo. Claro, né? claro. Você está sendo um resultado. Exatamente. E aí, só que assim, é uma coisa que eu pontuo sempre, é o que eu venho sempre falando desde o início, eu prezo pela clareza, eu gosto das coisas muito certas, porque é uma coisa que eu sempre tive, é que a gente lida com o consumidor final. E o consumidor final, ele espera o melhor resultado. Às vezes a gente está lidando ali, às vezes não, a maioria das vezes com o sonho de uma pessoa. Seja lá, vamos dar um exemplo aqui de um ar-condicionado. Hoje em dia, ar-condicionado num ambiente, num quarto, não é luxo mais. Hoje é algo necessário, mas nem todo mundo pode ter. E quando tem a oportunidade de ter, é um sonho. E aí você pensa bem, eu como executor... É uma realização. Exato, a realização. Aí você pensa bem, eu como executor do serviço ou venda também do produto, eu chegar lá e fazer algo de qualquer jeito para esse cliente. O que eu estou fazendo ali? Exato. Destruindo o sonho da pessoa. Pô, eu esperava isso, contratei uma empresa assim assado que não me entregou esse resultado que eu esperava. Então eu sempre prezo isso. O consumidor final, a gente tem que entregar o melhor, fazer algo bem feito. E nesse segmento novo é algo também que movimenta. Né? Então, assim, é sonhos também, né? E a empresa também hoje, a minha empresa hoje, a GECOM, ela também atua no segmento de sonorização de ambientes. E a gente é homologado pela marca Fran aqui na região de Minas, né? Então, a gente fez treinamentos na fábrica lá no sul, né? Então, a gente está aqui e é um cenário novo que a gente está atuando também. Sei. Né? Porque eu entendo que a construção civil é muito legal de se mexer. Porque um puxa o outro. Ela muda muito, ela cria muito, ela expande muito, né? Exato. Com as novas tecnologias agora, a automatização dentro do imóvel, né? Dos ambientes, isso cresceu muito. E eu falo que, por eu estar nesse segmento há um tempo, a gente tem muito pessoas que atuam no segmento de construção civil, construtores, engenheiros. E quando eu comecei a faculdade, que eu já estava por meio da faculdade, e já trabalhando no segmento, eu tinha uma dificuldade muito grande em obras. Que você chegava, não tinha uma infra pronta, era aquelas canaletas, aqueles trem tudo mal feito e a casa novinha do E a sua cliente. exigência de detalhismo, de perfeccionismo. Exato. Né? Eu chegava na casa do cliente, falava, meu Deus do céu, casa nova, acabou de construir, mas não tem uma infra para sistema de segurança. Então, o sistema de segurança hoje numa residência é primordial. O sistema de climatização embutido é primordial. Então, fala assim, é um ponto a mais que você faz a diferença na entrega do resultado. Perfeito. E, às vezes, o que vai aumentar num custo de uma obra? Cortar a parede, colocar a tubulação e as caixinhas. Pronto. Que é o que você já faz para a parte elétrica. Então, isso é algo que eu venho mudando mesmo na mentalidade aí das pessoas e foi um dos motivos de eu escolher também a engenharia para implantar isso. Eu falei assim, olha,
quando eu terminar minha faculdade de engenharia civil, das duas, uma, ou eu vou ter muito cliente, ou eu não vou ter nenhum. Porque eu vou ser extremamente chato. Mas eu gosto do chato que eu falo assim, perfeccionista com as coisas. Eu acho que é um dos grandes objetivos do empreendedorismo, né? Sim. Que é transformar o meio. Exato. Né? Então, o empreendedor ele é um agente transformador do meio. Então, não basta ter uma empresa só. Né? Você precisa de transformar o meio que aquela empresa vive, o meio que você vive, né? Na sociedade, na comunidade. Eu acho que é a contrapartida da empresa para a sociedade. Né? Exato. Você ajudar essa transformação. Olhar para essas questões, por exemplo, e contribuir. É o que a gente sempre comenta, né? As empresas são agentes sociais, né? São agentes sociais. Exatamente. E é que nem eu falo, César, hoje algo que é mais gratificante, os meninos, os Bruno, para mim também é saber que hoje a minha empresa também ela é procurada por órgãos públicos, municipais. Que bacana. Então, assim, chega na caixa de e-mail licitações, chega processos governamentais para execução. E eu falo que isso é muito gratificante. Sim. Né? Porque quando eu comecei lá atrás, eu comecei só com o Joãozinho. E hoje eu sei procurado, eu sei, né, realizar propostas para grandes empresas. E eu falo que tem muito por vir ainda para Passos. Eu falo que essa região nossa aqui, ela já está em grande mudança de nível, né? Com a vinda da empresa, da cervejaria. Eu falo que isso aí vai mudar muito e vai fazer pessoas se movimentarem. Eu tenho dito em alguns ciclos aí de conversa, e algumas pessoas ainda não enxergaram isso. Mas daqui a alguns anos as pessoas vão se lembrar do que o César de Aquino disse. Passos vai ser, já é, né? A impulsionadora da MG 050. Sim, acredito. Exatamente. Passos vai impulsionar a MG 050. Porque a gente está bem localizado também, né? Nós estamos no centro do eixo. Nós estamos no centro do eixo da MG 050, apesar de estarmos mais próximos aqui de São Sebastião do Paraíso, que é onde a MG 050 começa, vai até Joatuba. No entanto, nós estamos no centro do eixo São Paulo-Belo Horizonte. Então esse eixo é um eixo de muito potencial, né? E Passos está no centro disso. Aproveitando essa deixa do César, que está falando, você trouxe essa questão de Passos também, e que a visão futura, né, já trouxe essa questão do novo negócio, do novo investimento, mas qual que é a visão futura da GECOM também? Já trouxe aqui então que já não tinha, você falou, já estou trazendo a sonorização, estou trazendo a questão da segurança, estou trazendo a questão da refrigeração, dos ar-condicionados. Como que é a projeção que você está fazendo para a empresa futuramente? Bruno, boa pergunta. A projeção nossa agora é modelar pessoas para executar. Então, assim, a gente está em grande expansão de contratação aí para esse cenário. Porque de nada adianta a empresa ter uma bagagem de conhecimento, mas não ter pessoas. Sim. E eu falo que de uns tempos para cá, existe-se sim uma dificuldade para contratar pessoas para prestar a execução desses trabalhos. Mas a empresa está pautada nisso, em sempre trazer novos conceitos, né? E eu falo que loteamento aqui em Passos agora também vai dar um boom aí, vai abrir muito loteamento. Perfeito. E nós ali está pensando também numa vertente aí de algo urbanístico também, segurança patrimonial urbanística. A gente está fazendo estudos aí para ver se a gente consegue agregar valor também até para bairros, né? E eu falo que é investir em pessoas. Eu falo que a empresa precisa disso, porque nada adianta a empresa ter o conhecimento, ter a bagagem, acrescentar novos infoprodutos, né? Seja de sonorização, automação, entre outros, e não ter alguém para executar. Perfeito. Então hoje eu falo que o meu investimento maior é em pessoas. Investir em pessoas, fazer com que pessoas realmente acreditem ali e mudem de nível ali, né? Falar, não, eu tenho uma mentalidade que eu vim lá do Sul, na empresa que eu fui fazer o treinamento, que eu falei, cara, eu vou aplicar isso na minha empresa. E lá é uma fábrica que ela é multinacional, que é a Fran, e
E lá eles falaram uma coisa na reunião que a gente fez que eu achei interessante. Hoje eu quero que a minha empresa se torne uma empresa que os colaboradores falem assim, não, aqui é uma empresa gostosa de se trabalhar. É uma empresa que eu gosto de trabalhar. É uma empresa que é exponencial. Então hoje eu quero que pessoas que venham trabalhar para mim é que tenham esse sentimento ali. E o que tenho que fazer, eu vou fazer. Perfeito. Eu vou me movimentar para fazer com que essas pessoas que venham trabalhar para mim entendam, tenham essa mentalidade. Não, aqui é uma empresa que eu levanto cedo e gosto de estar. Perfeito. E lá nessa fábrica eu pude ver pessoalmente, né, nas reuniões, enfim, depois que a gente conhece toda a área fabril lá, os colaboradores trabalharem com sorriso, trabalhassem com aquela força de vontade, sabe? E eu falo que às vezes a gente precisa sair um pouquinho dessa caixinha, abrir a caixinha ali, a gavetinha de novos ares, novos ambientes. A gente ir para novos lugares para trazer novos conceitos, que é o que você falou em relação a empreender ser social, né? Então a gente viver algo lá que não tem aqui e poder aplicar aqui. Exatamente. Então é o que eu almejo ali para minha empresa para os próximos anos, entre acertos e erros, mas entregar sempre o melhor resultado e colocar pessoas que realmente gostam do que faz. Perfeito. Eu falo que eu construí o meu legado, a minha vida mediante ao que eu faço. Então eu falo que todo mundo pode também. Legal. Legal. É isso. Se deixar, a gente conversa o dia inteiro, né? A prosa é boa. Né? Muito boa. Nós, como bons mineiros, né? Opa. A prosa é boa, né? Botando só com pão de queijo e café. Não é? Se tivesse pão de queijo e café, a gente saía daqui. Qual que é a sua mensagem agora para quem está querendo começar um negócio, empreender, ou mesmo, né, um empresário já? Qual que seria a mensagem que você deixaria para esse mercado, para essas pessoas, com a sua experiência? Eu falo que assim, ó, você que é empresário, que já está no segmento, ou você que não é, empreender, é o que eu disse, é uma arte. E você tem que gostar de desafios e problemas. É que nem eu disse, escolher o seu difícil. Então, não tenha medo. Empreender é algo fora da caixinha, é surreal. E você que é movido a desafios, cai para dentro. Porque empreender é muito bom. Você se conecta com novas pessoas, novos ares, novas ambiências. Passa dificuldades também. Não vou falar que é só rosas, não. Tem espinhos. Sim. Mas é gratificante. Então, cai para dentro. Vamos empreender. O empreender movimenta. O empreender é gerar recurso. O gerar recurso é movimentar a nação. E levar pessoas para outro nível. Então, cai para dentro. É muito bom empreender. Legal. Legal. Bruno? Isso aí, né? Acho que a ideia que né? Que empreender tem que ser um estilo de vida, né? Que ele tá falando. Então o pessoal precisa entender isso, né? Que é um estilo de vida para se mudar o ambiente que você está inserido ali. Então, quero agradecer aí a participação sua, Glaico. Obrigado. Foi enriquecedora. É muito bom, né? Ter as histórias que vêm carregada desse conteúdo que transforma a vida, né? Do dia a dia. Não está ali só para executar o serviço, mas sim para ter essa transformação em si mesmo, no próximo, na sociedade. Gostei Obrigadão. de ser carregado de emoção, né? Sim. Bacana. E eu gostei muito da frase, acabei não fazendo a pergunta, que é coração ensinável. Eu falo que... Fantástica essa expressão. Bacana. Eu falo que hoje as pessoas, para qualquer finalidade, a pessoa que tem um coração ensinável, ela vai longe. Show de bola. Ego elevado. Não é? Muita emoção. Muita emoção. Carregado na história. Obrigado. Já deu para perceber que ele é um sinestésico, né? É isso aí. Obrigado pela presença, disponibilizar o tempo seu para poder contar a sua história, a história da sua empresa para a gente aí. Foi enriquecedor. Foi um prazer recebê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço. Forte abraço a todos. Valeu. Isso aí, pessoal. Obrigadão. Já curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e sempre nos acompanhe aí nas nossas redes sociais para você ter esse conhecimento, esse conteúdo para te ajudar na gestão do seu negócio, para ajustar aquilo que precisa ser melhorado. Um grande abraço e até mais.